A paz do Senhor a todos, amém? Como estão? Tudo na bênção, tudo na paz? Que é o vosso humilde conservo, missionário Martiniano, tudo bem? Tudo na bênção? Amados, eu não estou gravando mais no Facebook, né? Deixando bem claro no vídeo, quem vai ouvir, eu desativei meu Facebook e meu Instagram, eu gravava por ambos. Deus tocou no meu coração para eu desativar, eu desativei, ok? E tem algumas pessoas que me procuram, que tem meu WhatsApp, e perguntam se eu bloqueei essa pessoa, se eu fiz alguma coisa com ela. Não fiz nada com ninguém, não bloqueei ninguém. Eu desativei o meu Facebook e o meu Instagram. Senti no meu coração de Deus de fazer, o fazê-lo eu fiz. Estou me sentindo bem. Se caso eu sentir o contrário, eu faço. Deus tocou, estou me sentindo bem. Nada contra quem tem, tanto é que eu usava, nada contra ninguém, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vou gravar e vou mandar direto no WhatsApp. Eu também tenho um aplicativo que é igual ao WhatsApp, chamado Telegram. Quem quiser, ele é feito através de um número de telefone bem parecido com o WhatsApp. É muito bom também, ok? E caso você tiver, estamos aí. Se não tiver, baixe. Caso queira entrar em contato comigo, falar comigo, estamos aí. Meu número é 62, né? 62 983 37 6912, ok? Com Deus. Vamos lá. Aqui em 1 Coríntios 10, versículo de número 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Vou repetir. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amados, ali em 2 Coríntios 4, versículo 8, Paulo fala assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. O que isso quer dizer? A Bíblia fala que quando Jó ele foi ali carcomido de lepra, com 9 tipos de doenças, e ficou naquele estado deplorável de abandono da sua esposa por não suportar a perda dos filhos, a perda financeira e a perda da saúde do seu marido, ao ponto dela falar para ele: amaldiçoe seu Deus e morre. E ali Jó, ele não aceita e fala: como a louca fala, tu mulher, recebeste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Deus me deu, Deus tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele conseguiu entender e passar para a mulher que não compreendeu que era Deus que estava no controle de tudo, e tudo que ele estava passando, até aquele presente momento, de os filhos, bens materiais, bens financeiros e toda aquela regalia, aquelas bênçãos que ele tinha, não provinha dele, do intelecto, da sua capacidade, provinha de Deus. Então ele compreendeu e compreendia e falou para sua esposa que não compreendeu toda aquela perda que teve. Ela entrou em colapso emocional. Mas enfim, aqui a Bíblia está falando que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Você está passando luto? Você está passando dificuldade? Esses problemas que vieram na atualidade desse século, ou desses dias atuais, desse ano, afetou você de uma maneira inesperada? Ou você já vem há anos a fio não compreendendo e entendendo por que você está na igreja, porque você aceitou Jesus e parece que o problema piorou, ou você parecia que não tinha problema e depois que entrou para a igreja passou a ter? Que eu já vi casos assim, ó, pessoas que já falou para mim que não tinha problema, a vida dele era um mar de rosas, como ele dizia, não era um mar de rosas, mas beirava o mar de rosas, que não tinha tanto problema. Falou que entrou para a igreja, não foi pela dor, foi pelo amor, como diz o ditado popular, que é um jargão nosso, e diz que a vida dele passou a ter muita luta, que antes, quando era do mundo, ele trabalhava, bebia, sobrava dinheiro, tinha um monte de regalia, e a vida dele, depois que entrou para a igreja, ele passou a ficar, como é que posso dizer, vendendo almoço para comprar janta. Desemprego, problemas financeiros, doenças, problemas no casamento, não consegue casar, a vida não dá certo, as coisas não vão para frente, tudo vai para trás. E começa a atribuir que, indiretamente, que depois que aceitou Jesus, depois que entrou para a igreja, depois que passou a servir a Deus, a vida dele regrediu. Não, passou a ter um impasse, um embate contra as trevas, os demônios,
demônios, é isso que acontece contra a carne, e a vida dele não melhorou, pelo contrário, piorou. Mas já a conheci também, conheço vários casos, e eu sei que você também conhece, de pessoas que veio de uma vida derrotada, destruída, desgraçada, derrotada pelo inimigo, uma vida de todo tipo de droga, prostituição, idolatria, coisas mais, servindo ao diabo, entendeu? E ali ele entrou para a igreja, Deus deu um emprego, Deus melhorou de vida, ele prosperou, passou a ter uma vida melhor, passou a ter coisas que nunca teve, casou, ou era casado e prosperou, e passou a ter coisas que nunca teve, passou a ter casa, carro, até virou empresário. A minha vida deslanchou, e foi por causa do evangelho. Mas em compensação, para ele chegar e ter conquistado isso, ele sofreu muito, passou muita humilhação, foi muito perseguido, ou perseguida, isso é para ambos, tanto homem quanto mulher, foi humilhado demais, a pessoa humilhada demais, e aí conseguiu, as duras penas, a troncos e barrancos, conseguiu chegar no objetivo, mas por sua vez, teve muita dificuldade, mas chegou lá. E a pessoa diz, rapaz, eu cheguei aqui, mas foi muita batalha. E para me manter aqui, não tem sido fácil. Tem sido muita luta, muita dificuldade, afronta, pessoas se levantando para me humilhar, para me caluniar, para me perseguir. Tem até a famosa oração contrária. Aí diz que foi bruxaria, magia negra, diz que é macumba, diz que é, sabe, vem demônios de todo tipo, prostituição, homossexualismo, e assim vai. Pessoas atacando. E ali a pessoa, ela começa a falar que tá difícil para ela, né? Nós temos o exemplo também de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Jesus, quando ele foi começar o seu ministério terreno, a Bíblia fala que ele se reservou, foi levado pelo Espírito ao deserto, né? E ali ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando e orando, né? Buscando a face do seu Pai. E a Bíblia fala que durante esse período o diabo lhe tentou, mas na etapa final do seu jejum e da sua oração, Satanás apareceu para ele e começou a tentá-lo de forma mais veemente, né? Você pode ver, era o próprio Jesus, era o próprio Filho de Deus. E a Bíblia fala o quê? Que ele estava sendo atacado por Satanás, ele estava sendo tentado e Deus estava permitindo. Se Deus permitiu Jesus ser atacado, você acha que Deus não vai permitir eu e você ser atacado? Ele permitiu Jó, ele permitiu o diabo atacar todos os filhos dele, mas dentro de uma limitação, porque a Bíblia fala que fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado além do que podemos. Ele conhece a nossa limitação, ele conhece a nossa força, ele sabe as pessoas que servem a ele que pode ficar desempregada nesse período de pandemia, ele conhece uma pessoa serva, que diz que é serva dele, ou que serve a ele, que sabe que se perder o trabalho não vai negar o nome dele, ele sabe a pessoa que se perder casa, carro, não vai negar o nome dele, ele sabe a pessoa que se tiver um problema no casamento e separar, não vai deixar de servir ele sabe que tem pessoas que se perder filhos, também não vai negar o nome dele, ele sabe, porque ele conhece a estrutura do ser humano por dentro, ele conhece o âmago, o recôndito, o íntimo do ser humano, ele sabe que tem pessoas que se alguém for bater, xingar, humilhar, se vai negar ele ou não, se não vai sair da graça, se não vai perder a bênção, ele sabe, ele conhece as nossas limitações, ele conhece a nossa estrutura, foi ele que criou o ser humano, a alma e o espírito, foi ele que soprou o Neshama, que é o fôlego de vida, que virou a alma e o espírito, que alma no hebraico é Nepesh, e espírito é Ruá, né? Espírito que no grego é pneuma, sopro, brisa, vento, né? Que foi o que ele soprou em nós, e a alma no grego é psique, né? Que vem da palavra psicologia, que é estudo tratado da alma. Mas enfim, então ele conhece cada milímetro da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, ele sabe o que você suporta, o que eu suporto, ele sabe o que nós suportamos, sabe se vamos ser fiel ou se não vamos ser fiel. Então ele nunca vai dar uma prova para você, se você estiver passando, além do que você suporta. Ele nunca vai deixar você passar uma luta no trabalho, na igreja, né, na escola, onde você estava, onde você esteve, né, antes da pandemia, porque depois da pandemia paralisou, vai voltar em 2021, né, as aulas presencial e coisa mais, com toda essa parafernália que tem que ser feita para evitar contaminação, né, de contato e coisa mais. Então, enfim, ele sabe, então ele não dá nenhuma prova além do que for, ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode, mas juntamente com a tentação ele vai dar o escape. Quando o diabo ali tentou Jesus, o que Jesus falou? Quando ele falou, transforma essa pedra em pão, Jesus respondeu o que para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aí o diabo tentou mais uma vez, tentou, ficou ali tentando, ali cutucando, criando um meio de ver se Jesus pecava, falhava, errava, não cumpria a sua missão. Ele falou o quê?
levou ele para o alto do monte e falou assim, ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, está no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar, para que não tropece com teu pé em pedra. Aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E todo o tempo o diabo está ali, cutucando ali, ó, dando um meio de Jesus falhar, errar, entrar, decair, cometer erros, falhas, tentando ele. É assim que o diabo faz, ele é o tentador. Ele fica ali usando pessoas, nos afrontando de alguma maneira para nós perdermos a bênção da graça. Aí no último que ele falou, levou Jesus em um lugar bem alto e falou o quê? No pináculo do templo. Falou o quê? Foi passando os reinos, está em Lucas 4, assim como está em Mateus 4. Aí foi aparecendo o gênio para Jesus e falou, ó, todos os gênios da terra são meus, me foi dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Ele darei a ti se você se prostrasse e me adorar. Aí Jesus falou, parta-te daqui, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente ele prestará culto, somente ele servirás. Aí o diabo saiu dali, a Bíblia fala, saiu dali por algum tempo, que ele foi para longe e estava arquitetando outro meio de tentar Jesus e fazer algo contra ele. É assim o diabo contra nós. O que a Bíblia fala em Tiago 4,7? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que está em 1 Pedro 5, versículo de número 8? Ele fala assim, ó, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, procurando almas a quem possa tragar. Né? Como a gente fala, por quê? Porque ao nosso derredor estão os anjos do Senhor, né? A Bíblia fala no Salmo 37, versículo 7, se não me falha a memória, que os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor, ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal, ok? Então o que acontece? Do nosso lado, ou o nosso, né, em volta de nós, estão os anjos de Javé Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos. Então, amado, amada, filho de Deus, filha de Deus, se você está passando algum problema aí, alguma luta, alguma dificuldade, alguma tentação, saiba que todos os servos de Deus passaram. E saiba que Deus está permitindo para levar tua fé ao máximo, tua fé ao extremo. Quando Pedro ali com Jesus ficou até tarde, Jesus pregando, e os discípulos foram na frente, Jesus falou, pode ir indo, e eles foram no barco, a Bíblia fala que estava com neblina ali no lago. E Jesus tardando ali, orando, curando os enfermos, ali expulsando os demônios, fazendo a obra, que era libertar, curar, né, como está em Atos 10:38, pelo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares fazendo bem e curando a todos os enfermos, todos os oprimidos do diabo. Então quer dizer, é isso que Jesus faz. Ele liberta, ele cura, ele salva, ele faz a obra. E ele vem andando. Aí quando vem andando, o pessoal, é um fantasma aquilo ali. Aí Jesus, não temas, sou eu. Aí Pedro falou, Senhor, manda eu ir contigo. Aí Pedro foi em direção a Jesus e foi andando sobre as águas. E aí ele falou, então veio um vento. E ele ficou com medo do forte vento que veio e ele começou a afundar. Aí clamou por Jesus e Jesus foi lá, ergueu a Pedro e falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quer dizer, ele chegou a crer e andou. Quando ele duvidou, ele estava olhando o quê? Para Jesus. Ele perdeu o foco e Jesus olhou para o vento. E o vento afundou ele. Como está em Hebreus 12:2. Ele fala assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. Você tem que olhar para quem? Para Jesus. Nós temos que olhar para quem? Para Yeshua HaMashiach. É para ele, não é para o homem. O homem é falho. Eu sou falho, eu sou limitado. Nós somos pecadores, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Então, a luta, a tentação, aí vem uma pergunta, vem cá, mas se eu não aguentar a tentação e falhar, a Bíblia fala, em 1 João 2, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, temos um advogado à destra do Pai, Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala assim, ó, 1 João 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele não é ineficaz, ele não é obsoleto, ele não é fraco. A Bíblia fala que se nós nos arrependermos, pedirmos perdão e voltarmos atrás dos nossos erros e reconhecermos e voltarmos de coração para Deus em arrependimento, pedindo perdão, se humilhar e buscar a face dele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que Jesus, através da obra do Calvário, ele nos deu essa capacidade, rasgando o véu, de adentrar no trono e clamar a Deus pedindo perdão, e Jesus Cristo como advogado intercede por nós, através da sua obra, através do seu sangue e através do poder do teu santo nome, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré.
Então toda oposição que vem contra nós, a gente põe diante de Deus e Deus é quem vai. Porque quem peleja por nós e quem perdoa nossos pecados, quem está no controle de tudo é Deus. Então não vai ter nunca pecado, poder das trevas que vai poder contra nós, porque Jesus está conosco. Não é nosso poder humano, é o poder de Jesus Cristo. Como ele falou em Lucas 10:19, eis que vos envio. Aí ele fala, eis que vos dei poder e autoridade para pisar. Aí ele fala serpentes e escorpiões numa figura de linguagem que é toda a força do maligno, que a serpente é traiçoeira, é falsa. E o escorpião também, por causa do veneno que há neles, por causa do meio que eles trabalham argiloso. Então nós vamos ter poder para lidar com toda a maldade que vem do diabo usando o ser humano contra nós, com o poder e autoridade dada por ele, porque é ele que está conosco. Jesus falou no capítulo 28:20 assim, mesmo que nós falho, que carecemos da graça, mas ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele sempre vai dar o escrapo para nós, quando nós reconhecermos e entendermos que essa luta, essa dificuldade, essa tentação que vem, ele permite nós passarmos, mas não é fora do nosso limite. E dentro do nosso limite, juntamente com isso, a Bíblia fala que ele também dá o escape. Por quê? Para nós suportar. Porque senão nós vamos sucumbir, negar a fé e terminar no inferno, perdendo a salvação. Mas eu dou glória a Deus, porque como diz a palavra de Deus em Lamentações 3:21-22, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E são elas as causas de nós não sermos consumidos. E a Bíblia fala que o sangue de Yahushua, o Dam de Yahushua, o Dam de Yahushua, Hamashia, Yeshua, ou Yahushua, é o Dam de Yeshua, o sangue de Jesus, que é poderoso, que vem sobre nós, que vem neste lugar e que destrói todos os ataques do adversário e do inimigo. Tanto aqui em qualquer lugar. Amém? Então, não fique preocupado. Se você está passando um problema que é sentimental, familiar, financeiro, um problema de cunho, desemprego, qualquer coisa, não, clame, e se você falhar e errar na tentação, peça perdão, se arrependa, creia que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, clame a Ele, que Ele é poderoso, porque Ele dá o escape na hora certa. O salmista Davi falou, no capítulo 27 de Salmos, versículo 13 e 14, ele fala assim, pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aí ele fala assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Então é isso, amados. Creia que Deus está contigo, creia que Deus é quem te guarda, creia que Deus é quem te livra, creia que tua vida, tua família, teus parentes, para quem tem filho, para quem é casado, para quem tem pais vivos, que meus pais são falecidos, meus pais adotivos, que eu não conheci meus pais biológicos, guarde tua casa, tua família, abençoe teu trabalho, abençoe onde você estiver, o bairro, o setor, o país que você estiver, que eu tenho amigos que moram fora do Brasil, em outros lugares do Brasil, porque embora eu sou do Rio de Janeiro, eu já morei em outros estados, atualmente estou no estado de Goiás, então como missionário, né, e também pela minha profissão muitas vezes precisa, mas enfim, que Deus abençoe você, que Deus traga paz, traga saúde, traga alegria, traga amor, traga muita força, saúde, e que Deus abra portas poderosas de bênção e de milagres para você. Que o Senhor Yahushua Hamashia, que Jesus abençoe tudo que você fizer, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yahushua. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Yava veverá, Adonai vishmerra. Yaé Adonai panaveleha virruneca. Issa Adonai panaveleha venha selerá shalom. Beijo no coração, Baru, Hashem Adonai. Amém, amém.